Olá, olha, agora eu vou fazer uma diferença que eu posso dizer para vocês. Eu nunca vi, nem na doutrina nacional, nem na estrangeira, ser feita a diferenciação entre holding e grupos societários. O que acontece? Eu pude demonstrar anteriormente o que é uma holding. A holding vai ser uma pessoa jurídica que acaba participando de outras sociedades com a finalidade de as controlar, tá? Então eu tenho é, esta noção aí do que seja holding. Agora, grupos societários, eles funcionam de uma maneira diferente. Eu posso ter grupos de fato ou grupos de direito. A maioria dos grupos, não somente no direito brasileiro, mas como no direito estrangeiro, eles são grupos de fato. Então, só que eu tenho noções diferentes da questão relacionada à holding e os grupos societários. Olha só, eu tenho essa pessoa jurídica aqui que eu irei chamá-la de A, tá? Essa A participa de 3 sociedades, A1, A2 e A3. Na primeira, ela tem o controle, na segunda, ela é uma coligada ou filial, e na terceira é uma sociedade ali onde esta sociedade 1 ela tem uma simples participação. E essas noções do que são então controle, coligação, filial, o que é controle na Lei das Sociedades Anônimas está estabelecido no artigo 117, mas para se tornar mais fácil aqui, eu irei comentar então os artigos do Código Civil, o 1098, o 1099 e o 1100. Então, para entender o que é o controle, então eu tenho a sociedade 1, ela vai, ela vai ter o controle da sociedade 1, ela vai ter, na 2 vai ser uma simples coligada dela ou controlada, e a 3 uma sociedade de simples participação. Então, vamos imaginar que essa sociedade 1, ela detém uma participação de 80% junto à sociedade A, B e C. Então, quem são os sócios da sociedade A, B e C? Necessariamente, a 1 vai ser sócia e com 80% das cotas ou ações. Podia ser uma sociedade limitada ou uma sociedade por ações. Daí, o Código Civil diz, então, o que é controlada? No seu inciso 1º do artigo 1098, a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. 2. A sociedade cujo controle referido no inciso antecedente esteja em poder de outra mediante ações ou cotas possuídas por sociedades por esta já controladas. Então veja, eu tenho uma definição aqui do que é controlada pelo Código Civil. Então essa é a controlada, a outra vai ser a sociedade que detém o controle da controlada é a controladora. 1099 do Código Civil disse que seria o caso da 2, disse coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital de outra sem controlá-la. Então, esta sociedade aqui, ela 2, ela é uma coligada. Então, veja, a 1 controla a controla a 1, mas não controla a 2 e não controla a 3. A 2 e a 3 são simplesmente coligadas ou filiais. Então, disse aqui, o 1099 do Código Civil, disse coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra sem controlá-la. E o 1100 diz, é de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Então aqui eu tenho um grupo societário, olha só, eu tenho um grupo societário formado entre a sociedade A, 1, 2 e 3. Neste grupo, a holding A, ela controla a sociedade 1. A sociedade 2 é uma coligada daquela holding e a 3 é uma sociedade aonde ela tem uma simples participação. Porque ela tem 80% a 1 de participação na A, na B, desculpe, a sociedade A tem 80% de participação na 1, na 2, desculpe, na 1 ela tem 80%, na 2, como diz o Código Civil aqui no artigo 1099, ela participa com 10% ou mais, mas ela não, como diz aqui no final, o capital de outro sem controlá-la, mas ela não tem o controle.
E na 3 ela tem uma simples participação. O que, que vai ter então? Como diz aqui, menos de 10% do capital social com direito de voto. Então seria uma limitada, porque ali vai ter o direito de voto, sendo, se houvesse uma divisão entre cotas ordinárias e preferenciais, como na sociedade anônima das ações ordinárias dão direito a voto, e se fossem cotas ordinárias, que teriam então direito de voto preferenciais, caso fosse possível ser realizada. Esta diferenciação na sociedade limitada entre cotas de sociedades com cotas do tipo ordinária e preferencial, as ordinárias é que tem direito a voto. Então ele diz aqui claramente, com menos de 10% com direito de voto. Então aqui eu tenho uma estrutura de um grupo societário, olha só, e a holding, ela acaba sendo holding porque é uma maneira de organização, porque ela acaba tendo controle daquela sociedade, a participação, sendo a outra coligada ou filial e a outra uma simples participação. Tá, agora veja, eu vou ter um grupo societário sem a existência de uma holding. Olha só, eu tenho a sociedade aqui eu vou ter a sociedade 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3. Vamos imaginar que os sócios da sociedade 1 sejam X, Y e Z. Da sociedade 2 sejam os sócios X, Y e Z. E na outra X, Y e Z também. O que acontece? O X ele tem 80% das cotas sociais na sociedade A, na B e na C. Então, vejam, eu tenho aqui um grupo de fato, aonde o A ele detém o controle, porque ele é o sócio, vamos imaginar aqui que é uma limitada, porque ele é o sócio majoritário das 3 sociedades. Então, ele é o sócio controlador das 3. Então, eu tenho aqui um grupo de fato, tá bom? Por quê? Já vou explicar aqui que ele não foi constituído conforme a lei de sociedades anônimas, como eu expliquei anteriormente, é a regra que nós tenhamos grupos de fato no direito brasileiro. Então, eu tenho um grupo de fato com este sócio, o X, ele é o controlador das sociedades 1, 2 e 3, mas eu não tenho uma holding, eu tenho simplesmente um grupo de fato. Por que eu não tenho uma holding? Porque eu não tenho uma sociedade em cima que controla essas sociedades de baixo, eu não tenho uma sociedade, uma pessoa jurídica, eu tenho o sócio. O sócio, ele é o mesmo da sociedade 1, os sócios, na verdade, aqui são os mesmos da sociedade 1, 2, 3. Esse sócio aqui, ele poderia ser sócio como pessoa física, olha só, sem deter o controle das outras sociedades, participando como sócio das outras sociedades, que ele seria sócio das outras sociedades também. Então aqui eu não tenho uma estrutura de holding. Para que exista a holding, eu preciso então ter a participação da pessoa jurídica que venha ali ter participações através de cotas ou ações nas outras sociedades, ou senão eu tenho um grupo de fato que é o mais comum no direito brasileiro, a maioria dos grupos são assim, e eu então teria um grupo de direito. Agora eu já vou explicar aqui então a diferença do grupo de fato e do grupo de direito.